Por que a Covid-19 mata mais negros e pobres? A resposta para essa questão mora na compreensão das relações entre desigualdade e saúde. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar como abordar isso na sua redação. Eu sou o professor Pedro e esse é o meu canal, o Ideorama. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é saúde. Segundo a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. O que isso implica? Isso implica que a saúde ela não está somente relacionada a ter ou não uma doença, mas estar bem consigo mesmo, ter um estado completo de fruição da sua vida. Isso significa, então, que a saúde se relaciona com uma série de elementos da nossa existência. Para ser mais específico, eu vou usar uma referência aqui da professora Rita de Cássia Barradas. Ela é professora da Santa Casa e ela é a maior estudiosa do Brasil em desigualdade e saúde. Ela é uma ótima referência para você usar como citação na sua redação. A professora Rita de Cássia, ela diz que o estado de saúde, ele é influenciado por vários elementos. Dentre eles, eu vou destacar 6. A sua renda, a sua raça ou etnia, o seu gênero, a sua moradia, a sua ocupação e o seu grau de escolaridade. Esses 6 elementos impactam na sua saúde. Então, para dar um exemplo, como é que a minha escolaridade influencia na minha saúde? Se você tem conhecimento de como funciona o seu corpo, você tende a ter mais saúde. Se você entende quais são os processos biológicos do seu corpo, o que te faz mal, o que te faz bem, se você consegue ler uma bula. Te dar um exemplo, as pessoas começaram a tomar água sanitária porque disseram que isso curava a Covid-19. Uma pessoa com escolaridade sabe que isso é absurdo, porque ela entende processos químicos e biológicos. Para ficar no exemplo básico, ou no exemplo que eu sempre gosto de usar em aula, uma pessoa que tem escolaridade, ela tende a ter uma alimentação maior, porque ela sabe o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é uma proteína, coisa que não é tão simples e que depende do ensino acadêmico. Então, esses 6 elementos, eles impactam na saúde das pessoas. Vou dar um outro exemplo, eu não vou aprofundar em todos, mas vou dar um outro exemplo. Como é que a habitação impacta na minha saúde? A habitação impacta na sua saúde porque, por exemplo, nós estamos pregando isolamento social por conta da Covid. Em geral, na periferia você tem um índice de coabitação, ou seja, de pessoas habitando a mesma casa, muito alto. Então você chega a ter 6 a 10 pessoas na mesma casa. A chance de contágio pela Covid aumenta. Percebe? Então, várias doenças como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas está diretamente associada ao tipo de moradia. Ou o saneamento básico, quantas e quantas doenças associadas ao saneamento básico? Se você mora no bairro A, B ou C, o saneamento básico impacta na sua saúde. Então, onde eu quero chegar? Uma das coisas que a professora Rita de Cássia mais fala é que a gente não pode, numa análise sobre a saúde, e aí numa análise da sua redação, nós não podemos, em hipótese alguma, ter uma perspectiva liberal sobre o processo saúde e doença. Então é o seguinte, a saúde é uma questão de estilo de vida. Você escolhe, inclusive ela tem um dado muito interessante, que só 25% das doenças estão relacionadas a estilo de vida. As doenças estão relacionadas às condições externas das pessoas, condições que muitas vezes elas não têm controle. E a principal dessas condições, que está atrelada a todas as outras, como renda, como raça, gênero, habitação, é a renda. A renda é o elemento mais determinante para a nossa saúde. E eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, você pode optar por um plano de saúde, que muitas vezes consegue te dar um atendimento que o SUS não é capaz de te dar. Você tem escolaridade, você consegue ter uma educação de qualidade, moradia com saneamento básico, com água tratada, com isolamento térmico adequado, com isolamento social, alimentação de qualidade adequada, tempo livre para, por exemplo, cuidar da sua saúde mental, para, por exemplo, praticar esportes, para conseguir fazer uma dieta regular. Então, todos esses fatores eles estão atrelados à sua renda. Então, para dar um dado para vocês interessantíssimo, vou até mostrar o mapa para vocês. A maior parte das mortes por Covid-19 em São Paulo estão na
periferia. O que isso significa? Que existe uma relação com a renda. Se você observa o mapa, você consegue perceber que a maior parte dos casos se concentram na periferia. Vou te dar um outro exemplo. A maior parte dos casos de câncer de pulmão são de pessoas que moram na periferia e usam transporte público. Por quê? Porque elas ficam muito tempo no trânsito, muito tempo expostas ao monóxido de carbono, aos gases poluentes. Então, não responsabilize o indivíduo. Perceba que existem elementos sociais externos a ele que impactam na saúde, e é por isso que a desigualdade é um elemento fundamental para compreender a nossa saúde. Portanto, acho que você já consegue escrever um ótimo texto, um texto muito bem escrito para sua redação. E fique esperto, porque eu acho que isso aí pode aparecer relacionado com a Covid. Beleza? Dá um like, assina o meu canal, segue a minha página no YouTube. Valeu, galera. Beijão e até o próximo vídeo.